Olá, bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula, a primeira aula de música na Idade Média, do curso de História da Música da ELME Unicamp. E a gente começa discutindo o texto que tinha ficado para a leitura dessa semana, que é o texto do professor Fernando Iazeta, professor do Departamento de Música da USP, e que é um texto bastante interessante, né? Ele fala sobre reflexões, o texto chama Reflexões sobre a Música e o Meio. Como eu tinha comentado, eu deixei como duas primeiras leituras para essa parte inicial de reflexão sobre a escrita musical nesse período, Idade Média, Renascimento, dois compositores, né, professores que estão ligados à composição e que têm uma perspectiva mais ampla da escrita como um todo. Eu achei interessante ter uma perspectiva mais ampla nesse início, para a gente pensar que tipo de questionamento a gente pode aplicar a essa escrita que chega para abarcar esse conhecimento, esse legado musical da antiguidade. E a Zeta começa falando que existe um momento na história da civilização ocidental em que a música, assim como a cultura em geral, se desenvolveu num plano essencialmente fechado sobre si mesmo. Nesse momento, nitidamente relacionado com a cultura medieval, a produção e a difusão musical se davam pela participação mais ou menos ativa de toda a comunidade, ou seja, sem uma separação explícita entre aqueles que ouviam e aqueles que realizavam a música, uma vez que a música era provavelmente parte de uma atividade comunitária. A transmissão oral de conhecimento musical pressupunha a participação ativa e constante de todos os membros de um grupo, de modo a tornar a música uma atividade a ser vivenciada dentro do cotidiano. Portanto, o conhecimento se processava dentro de um mesmo círculo, sem se projetar por espaços geográficos mais amplos e sem se projetar no tempo, isto é, sem visar qualquer projeção de construção de um futuro. Não havia futuro, mas apenas a noção de uma janela temporal, delimitada por um ciclo de duração variável, os dias, a estação do ano, o nascimento, o crescimento, e que orbita eternamente sobre ela mesma. Essa eu acho que é o primeiro impacto dessa nossa relação, né? Ou seja, a escrita ela compreende uma perenidade que não era necessária nesse momento, né? A atividade ela já se realizava por si própria, né? Do mesmo modo, a vivência no período medieval se concentrava no espaço formado em torno da comunidade, cujo limite basicamente do campo visual e auditivo. O que existia no espaço e no tempo era aquilo que podia ser visto e que podia ser ouvido. Todo o resto pertencia ao mundo do mito e do misticismo, os quais não dependem de referências temporais nem espaciais. Nesse contexto, a transmissão da cultura se dava essencialmente por meio da oralidade, e os limites geográficos da cultura, em última instância, os limites do alcance da voz. O mesmo pode se inferir em relação à música. Salvo quando carregada pelos viajantes, mantinha-se circunscrita a uma determinada comunidade. Obviamente, isso não significa que não houvesse contaminação entre as culturas, e nem disseminação do saber para além dos limites. Quer dizer apenas que esses processos se davam de uma maneira mais lenta e gradual. O surgimento da imprensa criou mecanismos para a transmissão do conhecimento que não mais dependiam da tradição recontada inúmeras vezes, mas que se desenvolviam pela reprodução do que foi dito anteriormente. O acúmulo de experiências passadas garantiria o sucesso das ações do futuro. Surge então uma projeção temporal, no sentido de preservar o que veio antes e de projetar o que viria a seguir. De fato, o passado e o futuro passaram a determinar o presente. O armazenamento do conhecimento em diversas instâncias, o museu, a biblioteca, as paredes das catedrais, enciclopédias e assim por diante, levou ao surgimento da ideia de arte para ser adorada e preservada. Essa automação da criação, obviamente, não surge com os computadores. Agora, já falando de uma perspectiva das mídias, eu estou pulando alguns pontos só para fechar as citações. Já no início do século, diversas estratégias de marketing tentavam convencer as pessoas que o fonógrafo era um instrumento musical e que tocar música no fonógrafo seria equivalente a tocar música em um instrumento musical qualquer. A sedução desse argumento residia justamente no fato de que, a não ser para o músico virtuoso, o resultado do fonógrafo seria de melhor qualidade. O mesmo discurso se processa hoje em dia em relação à enorme quantidade de programas de computador e instrumentos eletrônicos, que se propõe a compensar todas as inabilidades do indivíduo em fazer música. Ilusão ou não, é de se notar que essa é uma proposta tentadora numa época em que a sofisticação da linguagem musical encontra-se num patamar que está além das possibilidades da imensa maioria das pessoas. Ou seja, um dos pontos interessantes da reflexão do professor é trazer essa relação entre o registro sonoro e o registro escrito. Como esses registros atravessam
a história da música com significações diferentes. Esse registro escrito, ele inaugura uma percepção diferente da relação que se tinha com música. Ou seja, uma relação que está mais próxima da prática e da imersão em um coletivo, em um grupo específico. A gente passa por uma universalização desse conhecimento, né? Esse conhecimento ele pode, em primeiro lugar, ser replicável por pessoas que não fazem parte desse contexto, ou seja, o que é uma novidade, né? Se apresenta de uma forma uniforme, para justamente permitir essa universalidade, permitir que ele seja compartilhado com um número cada vez maior de pessoas, né? A gente lembra esse exemplo do fonógrafo, a gente comentou em aula, né, que aqui em São Paulo o fonógrafo era apresentado em concerto, né? A gente tinha anúncios de jornais comentando da apresentação do fonógrafo. As pessoas pagavam o ingresso, iam para o teatro para assistir o aparelho tocar, né? Era como se fosse assistir um grande solista, como se fosse assistir a um grande espetáculo. Então, é um ponto, é só uma reflexão inicial acerca da escrita, que é um dos pontos importantes para esse período, né? Outro ponto que foi abordado foi a questão das autoridades intelectuais que foram se destacando, né? Um dos principais autores foi o filósofo Boécio. Ele tem uma extensa produção, né? Tradução e comentário das obras aristotélicas, é um precursor da escolástica. Ele tem uma teoria de revalorização do indivíduo dentro desse contexto da antiguidade, o que é um ponto inaugural. A gente tem aquela citação de que para os gregos era praticamente impossível postular a noção de indivíduo como característica mais importante da vida humana. Não porque o indivíduo não tivesse valor, mas porque o acento conceitual era no universal, na espécie, na cidade. Pois se remontarmos o pensamento socrático, platônico, aristotélico, o sentido de ethos era condição de possibilidade para a vida na polis. Esse era o foco do interesse, né? A gente tem também a citação da Consolação da Filosofia, a obra de Boécio, em que ele dialoga com a própria filosofia, né? A filosofia fala: achas que este mundo é conduzido por fatos acidentais e governado pela fortuna? Ou achas que é governado por uma razão? Eu, Boécio, respondi: seria impossível crer que o universo tão bem ordenado fosse movido pelo cego acaso. Sei que Deus preside aos destinados à sua obra e nunca me desapegarei dessa verdade. Ou seja, fundamental para Boécio, e é uma coisa que se estende ao campo da música, é a organização completa do universo, né? Para o pensamento medieval e, sobretudo, para Boécio, nada está fora dessa organização, né? Nada está compreendido fora dessa grande organização divina. E é nesse sentido em que ele inaugura o seu entendimento do universo musical, dividido em 3 partes. Para esse universo, Boécio entende que a música é composta pela música mundana, que é uma música que rege o universo, é uma música que não é escutada, é uma música que faz parte do universo de uma maneira invisível, a música humana e a música instrumentalis. Essa ideia é uma ideia de ordenação do mundo, né? O pensamento de Boécio organiza em torno da ideia de que, por obra ou razão divina, estabeleceu-se a harmonia de todas as coisas segundo a ordem dos números. Essa ordem figurava na inteligência do Criador, ou seja, são os números que regulam o universo, né? E foi a partir dela que nasceram os elementos em sua multidão, a sucessão das estações, o curso dos astros celestes. No princípio de tudo está, portanto, o número, e a música, segundo Boécio, outra coisa não é senão a ciência dos números que governam o mundo. Bem, então a gente tem uma música que governa todas as coisas, uma harmonia que rege as proporções, que rege o belo, conectando com o caráter transcendental do mesmo, né? O belo tem uma perspectiva transcendental. Em resumo, então, a gente tem que a metafísica matemática de Boécio, essa relação, cria uma estética capaz de materializar, através da beleza, no templo de Deus e na música que o celebra, a ideia de que a arte e a música se fazem segundo justas proporções, imitando o modelo divino. O espírito ascende da beleza das qualidades móveis àquelas das proporções imutáveis. Em seguida, da beleza das relações simples realizadas no mundo e na ordem matemática, ele se eleva à beleza do arquiteto divino, em cuja inteligência vive o modelo do universo.
Como exemplo disso, a gente citou o moteto Nuper Rosarum Flores, de Fahy, que é construído usando as proporções matemáticas da Catedral de Florença. As proporções desse moteto, o número e a repartição dos valores de duração correspondem exatamente às medidas das diferentes partes do edifício, inclusive as da cúpula. A voz tenor chega a ser duplicada na quinta para criar-se uma relação igual à das nervuras do seu reforço interno. Então, a gente teve a oportunidade de escutar, de pensar um pouco sobre essas relações, ou seja, é um exemplo prático da teoria de Boétio, né? Que faz com que a música seja naturalmente alocada dentro do quadrívio, né? Ela é uma arte matemática, né? A gente falou um pouquinho sobre a teoria dos neumas, né? O modo como essa notação foi desenvolvida e o seu uso, né, ainda dentro desse sentido de imersão, né, os temas eles podem ser exemplificados como uma notação de apoio, de suporte, né, eles não são uma notação precisa, né, os traços, vírgulas, ou seja, eles são apenas indicativos de determinados gestos musicais, né. A gente está falando quase que de uma proto-notação. E comentamos um pouquinho sobre o canto-chão, canto plano, né, justamente fazendo citação ao sentido monofônico da sua construção, como um termo guarda-chuva para uma série de cantos diferentes, como o canto bizantino, o canto moçárabe, ambrosianos. Aquele que sobressaiu o canto gregoriano, canto que foi escolhido como principal dentro do conjunto dos cantochões. Esse sentido, o cantochão, além de relacionado às suas liturgias, eles também podiam ser diferenciados pelas suas formas, né? Então a gente tinha o cantochão antifonal, responsorial e direto, né? Onde coros cantam alternadamente no antifonal, a voz solista alterna com o coro no responsorial e direto sem alternância. Pelo texto, eles podiam ser diferenciados como silábicos, ou seja, quando as notas coincidem com as sílabas, e melismáticos, quando a gente tem a construção melismática sobre uma única sílaba, né?
Então, apenas fechando, uma última reflexão sobre a escrita. Então, enquanto essa tornava possível a execução precisa das alturas, a pauta, por outro lado, apagava nuances de quartos de tons e notas de passagem que faziam parte de uma tradição amplamente fundamentada na oralidade. A necessidade do registro como forma hegemônica de controle, a música como prescrição para a liturgia, exercia uma planificação redutora de práticas variadas e muitas vezes irreconstituíveis, a garantia de uma plataforma técnica sobre o preço de seu próprio objeto. A gente termina aqui. Muito obrigado.